Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Hoje estamos numa situação diferente. Eu falo direto do Congresso, segundo Congresso Estadual do Ministério Público. E eu tenho o prazer de inaugurar essa leva de entrevistas conversando com o Dr. Tarcísio José Souza Bonfim, que é o presidente da CONAMP, a Associação Nacional do Ministério Público. Tarcísio é promotor desde 1999 e atualmente titular da 8ª Promotoria de Justiça de São Luís do Maranhão. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, possui pós-graduação em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Direito Constitucional pela Unicelma. Em sua trajetória associativa, foi presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão e por 2 mandatos ocupou a vice-presidência da CONAMP. Bom dia, Tarcísio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Heloísa. Gratidão, nossa, dessa oportunidade de dialogar contigo, dialogar com todos os ouvintes aqui do nosso podcast. E contar um pouco mais sobre a vida associativa no Ministério Público. Então eu vou te pedir para começar explicando para os nossos ouvintes o que é a CONAMP e quais são os seus objetivos principais. Bom, inicialmente dizer que a CONAMP é uma entidade de classe, de representação nacional de todos os membros dos Ministérios Públicos dos Estados e 2 ramos do Ministério Público da União, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós somos atualmente 16 mil associados, aproximadamente. São os homens e mulheres de ontem, de hoje e de sempre do Ministério Público brasileiro, os colegas ativos, colegas aposentados e os nossos pensionistas também. A nossa entidade de classe, ela tem um viés, vamos dizer assim, de várias vertentes de trabalho. Muitas das vezes há uma compreensão de que as nossas pautas são corporativas, ou seja, que defendemos somente direitos e vantagens da carreira dos membros do Ministério Público. Mas a nossa função, inclusive do ponto de vista estatutário e de compromisso social, ela perpassa essa visão de sindicato, vamos dizer assim, para também mergulhar nos temas relacionados à atuação do Ministério Público como um todo. Então, o Ministério Público possui uma responsabilidade constitucional muito grande, os nossos membros um compromisso institucional muito grande com a sociedade fluminense, a sociedade brasileira, e a CONAMP, ela mergulha, ela acompanha, ela discute, ela propõe, ela faz o contraponto dos diversos temas relacionados à atuação. Então, seja na atuação de um promotor de justiça no âmbito criminal, no âmbito civil, no âmbito da direito à educação, direito à saúde, direito ao meio ambiente, todas as políticas públicas relacionadas ao bem-estar e ao bem comum, a CONAMP ela busca trabalhar de forma positiva, de forma proativa e muitas das vezes de defesa, porque aqui e ali nós nos apercebemos de algumas iniciativas que, sob a justificativa de melhorar a realidade de atuação dos membros do Ministério Público em prol da sociedade, acaba por dificultar ou representar algum retrocesso a essa atuação. Afinal de contas, Heloísa, não só é função do Ministério Público, mas de todos os poderes e instituições da sociedade civil organizada, trabalharmos todos numa perspectiva de união, de cooperação, cada um com a sua responsabilidade. Diz isso, que o Ministério Público é uno e indivisível, então a CONAMP também tem esse papel de integração, não é isso? Integrar e buscar realçar cada vez mais essa unidade institucional, essa unidade da instituição. Então, nesse processo de dialeticidade, de conversa com os demais poderes e instituições, nós acompanhamos projetos de lei no Congresso Nacional, mais de 3 mil projetos de lei são acompanhados pela CONAMP hoje, e não necessariamente esses projetos dizem respeito a direitos e vantagens da carreira, mas a gente se preocupa muito fortemente hoje com a proteção às vítimas. A realidade do Brasil é uma realidade em que se apresenta em vigor um Estatuto do Torcedor, que é uma lei muito importante, mas nós não temos no Brasil hoje um Estatuto das Vítimas, como temos, por exemplo, no México. O direito mexicano hoje tem uma lei muito boa do ponto de vista de abrangência, de proteção, de interlocução e de formalização de um pacto institucional e social em defesa das vítimas,
e o Brasil precisa avançar nessa temática, e a CONAMP tem sido ali uma voz presente dentro do Congresso Nacional, com os deputados, com os senadores, para que a gente possa, ao fim, alcançar esse status de ter um Estatuto das Vítimas. Quando eu falo em vítimas, eu não me refiro, Heloísa, numa perspectiva somente de vítimas de crimes. Nós estamos discutindo no nosso congresso aqui do Ministério Público do Rio também uma temática importante, que são as mudanças climáticas, né? Tivemos uma palestra recente do André Trigueiro, e ele nos trouxe uma referência de que hoje não está se utilizando mais a terminologia mudanças climáticas, mas emergências climáticas. Sim. E o passado recente tem nos demonstrado a necessidade de intensificarmos um trabalho de prevenção sobre esse aspecto da proteção do clima, da proteção do meio ambiente, né? Aqui apenas para exemplificar a todos os nossos colegas e ao público ouvinte, quem imaginava no passado recente, ou quem já teve a oportunidade de presenciar o Rio Negro no Amazonas totalmente seco, durante um período de estiagem, um período de seca, e no outro contraponto do país, no outro extremo do país, lá no nosso querido Rio Grande do Sul, nós tivemos o Maio das Águas, que as águas elas cresceram, né? Elas tiveram ali essa questão do desastre climático, e acabou por destruir cidades com mais de 4 mil casas foram totalmente devastadas pela invasão das águas. Então, são aspectos que a gente precisa refletir, e que esse momento, o nosso Congresso, está propiciando isso, porque o Congresso reúne colegas e atores, integrantes dos diversos poderes e instituições, para que a gente possa analisar e construir uma agenda mais próxima, nivelando o conhecimento, nivelando as experiências, as boas práticas, para que a gente possa avançar juntos nessa perspectiva de cooperação, de união que você falou, que a Constituição trouxe, esse trabalho do Ministério Público. Sim, sua palestra daqui a pouco, né, será sobre processos legislativos de interesse institucional. Como você destacou, esses projetos interessam não só os membros do Ministério Público, mas a sociedade como um todo, né? Então, eu quero trazer para a nossa conversa um exemplo recente da atuação da CONAMP. A Câmara dos Deputados aprovou o PL 4015, né, de 23, que reconhecia como atividade de risco permanente o exercício funcional dos membros do Ministério Público, Judiciário, Defensoria e Oficiais de Justiça. No entanto, o texto foi parcialmente vetado, como nós sabemos, e foi publicada a Lei 15.134, agora poucos dias atrás, né, e a presidência vetou os artigos que justamente estabeleciam o reconhecimento da atividade de risco para as carreiras. E foram também vetados artigos que visavam garantir a confidencialidade de informações cadastrais e dados pessoais de familiares dos membros do MP, Judiciário e Defensoria. Qual a importância desse reconhecimento na prática, na vida e na atuação dos membros do Ministério Público? Meu pai, que foi promotor, sempre dizia, os bandidos não matam promotor nem juiz, mas essa realidade mudou, né? Mudou bastante. Mudou muito. Nós temos uma realidade de muitos colegas hoje, Heloísa, que além das notícias, né, que nós acompanhamos ao longo de todos esses anos, de colegas que sofreram atentados, alguns atentados acabaram ceifando a vida de colegas, outros não, graças a Deus não, mas também temos uma realidade de muitos colegas que estão ameaçados por conta da sua atuação, né? Aqui no Rio tivemos o caso da juíza Patrícia Scioli, que ficou nacionalmente conhecido, né, uns anos atrás. Perfeito. Tivemos no passado bem recente, lá no Rio Grande do Sul, um colega que desempenhava o seu trabalho, ele foi vítima de um atentado, foram vários tiros, e realmente por uma sorte, uma circunstância, ele, graças a Deus, está vivo, conseguiu se recuperar, mas sofreu vários tiros, né? E as investigações, elas encaminharam para uma perspectiva de que existia uma ordem de um atentado contra o colega e contra a juíza da comarca, né? Então, o objetivo do projeto de lei, né, que foi votado no Congresso Nacional, foi discutido de forma muito ampla, né, de forma muito maturada, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, foi trazer uma perspectiva de recrudescimento para as tentativas, as intenções de intimidar o Estado no momento em que vai desempenhar sua função para a sociedade. Os agentes do Estado precisam ter condições para enfrentar a criminalidade,
para defender cada cidadão e cada cidadã, para exigir que as políticas públicas funcionem, para fazer essa dialética, esse diálogo, para efetivar essas políticas públicas. Então, o projeto de lei, num primeiro momento, ele vem reconhecer uma situação de fato que está posta. No segundo momento, ele traz uma perspectiva de tornar qualificado o crime de homicídio, de lesão corporal na modalidade grave e qualificada, né? Homicídio qualificado e lesão corporal grave, quando haja um atentado contra membros do Ministério Público, da magistratura e das demais carreiras que você citou, Heloísa, e de seus familiares. Ele traz uma rigidez de um controle dos dados sobre o membro ameaçado. Se os dados relacionados à vida funcional dele nós não tivermos um cuidado, vai se tornar público, conhecido, o endereço, a realidade socioeconômica do colega e de seus familiares, e com isso dificulta que os órgãos institucionais consigam realizar a proteção do colega para que o colega possa, em prol da sociedade, continuar a desempenhar a sua função, né? Nós tivemos também a alteração no que diz respeito aos mecanismos de escolta, aos mecanismos de fornecimento de carro blindado, de coletes para os membros dessas instituições que são vítimas de atentados, ou melhor, de ameaças, quando constatados ali uma situação de perigo maior, né, de latência maior de perigo relacionada à atividade dos membros do Ministério Público, da magistratura e das demais instituições relacionadas. Isso tudo está contemplado no projeto. Então é possível que o parlamento reveja, né? Se não agora, num outro momento, essa posição. Nós dialogamos com o Executivo, né? Houve a compreensão de que se deveria vetar alguns projetos. Alguns artigos. Um dos fundamentos utilizados foi a isonomia com demais serviços públicos, mas a igualdade, ela consiste em tratar os iguais de forma igual. Exato. E os desiguais de forma desigual, né? Nós temos realidades de servidores públicos que eu quero aqui ressaltar que todo serviço público é relevante, é importante, tem que ser respeitado, acreditado, né? E valorizado. Mas tem funções em que existe uma carga de estresse, de perigo, de exposição muito maior. Então, isso tem que ser avaliado a partir de uma constatação, primeiro, da situação de fato, de uma declaração legal, que é o que a lei reconhecia, e cada instituição ela vai ponderar e examinar essa temática. Mas, sob a nossa ótica, com todo respeito, não há um malferir do princípio da igualdade. Claro. Né? Porque trata-se ali de ações, ou melhor, de carreiras que são carreiras típicas de Estado e carreiras que enfrentam verdadeiramente a criminalidade organizada, que combatem o crime. E, em última análise, o projeto ele tem um objetivo, é proteger a sociedade, para manter a rigidez da atuação dos membros que representam a sociedade, para que possam trabalhar com liberdade e tranquilidade em prol da sociedade. Muito bem. Então, nesse tema, como em outros, né, há uma coincidência de posições ou mesmo de interesses entre o Ministério Público e o Judiciário. Então, eu queria trazer também, levantar o assunto da integração com outras carreiras, né, do Ministério Público com outras carreiras. Eu tomei conhecimento da criação de uma frente associativa da magistratura e do Ministério Público, a Frentas. Então, eu queria te perguntar como é que tem funcionado essa frente e quais são esses objetivos comuns que ela persegue. A grande maioria dos temas que tramitam no Congresso Nacional, eles dizem respeito a todo o sistema de justiça, né? Então, aqui, falando em magistratura e falando em Ministério Público, a ideia da Frentas foi exatamente agregar todo esse valor de conhecimento, de experiência das duas carreiras, né, da magistratura e do Ministério Público, em torno da Frente Associativa de Defesa da Magistratura do Ministério Público Brasileiro. A Frentas hoje congrega todos os nossos associados da CONAMP, são os 16, mais associados da MB, da Associação dos Juízes Federais, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Associação dos Magistrados do Distrito Federal e CONAMP, a ANPT, que são procuradores do trabalho, procuradores da República, a ANPR, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal. Então, somos 40 mil congregados na Frentas. Isso tem caráter permanente ou é transitório? Caráter permanente, existe uma alternância na coordenação da Frentas, né? E nós temos discutido de forma muito
muito cuidadosa os temas com o objetivo de aperfeiçoar. E naquilo em que há uma convergência, e na maioria dos casos há convergência, a gente emite notas técnicas conjuntas, em nome da Frentas, para exatamente fomentar e estimular e enriquecer o debate dos grandes temas que nós temos no Congresso Nacional. Nós temos institutos, nós temos temas que constam lá no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo, na CCJ da Câmara dos Deputados hoje, nós temos 11 mil projetos de lei. Uma loucura. Que dizem respeito sobre vários temas. Muito difícil de acompanhar, né? Imagino. Da vida em sociedade. Então, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, os projetos eles trazem ideias excelentes, só que eles precisam de ajustes. Por quê? Porque a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade diferente de um município lá no interior do meu Maranhão, ou no interior dos estados do norte. Alguns estados do norte não têm estrada, o meio de acesso ele é fluvial, é pelo rio. Então nós temos que adequar, e a gente leva, como a gente tem promotores em todos os estados do Brasil, em todos os municípios, nós temos a experiência, a expertise da realidade para tentar ali customizar aquele projeto de lei com essas sugestões e torná-la mais efetiva, mais eficaz, e com isso a sociedade ganha, né? Não adianta ter uma lei em vigor que ela não tem aplicabilidade prática, não se consiga tornar ela uma realidade, né? A importante função do legislativo é exatamente essa, é captar os anseios da sociedade, saber o que a sociedade espera, o que ela quer, o que ela deseja, e ver a possibilidade de discutir e se tornar isso uma ordem, né? A lei é uma ordem, né? Então nós queremos contribuir para que esse olhar, essa necessidade da sociedade, ela ao chegar no Congresso tenha uma amplitude de visão e de análise e lhe possibilite ali tornar esse desejo, essa aspiração da sociedade em uma ordem legal que seja aplicável e que torne esse sonho realidade para todas as pessoas. Afinal de contas, o Ministério Público, o Judiciário, todos os demais poderes e instituições têm um único objetivo, que é o bem comum. Cada um com responsabilidades, com atribuições próprias, conforme dispõe a nossa Constituição Federal. Muito bem. E para amarrar a nossa conversa, podia ficar aqui conversando com você hoje, mas eu tenho que te deixar fazer a palestra. Eu observei, né, olhando o site da CONAMP, uma tendência a uma inserção internacional da entidade. Vi que recentemente foi aprovada a abertura de um escritório regional na América Latina da International Association of Prosecutors, IAP, idealizada pela ONU, que reúne membros do Ministério Público de diferentes nacionalidades. Eu vi que são 171 países, uma bela representatividade, né? E existe também uma Federação Latino-Americana de Fiscales, a FLF, cujo congresso tratou de temas como violência de gênero e outros que são temas comuns, né, a essa região. A CONAMP também recentemente participou do Fórum de Boas Práticas do Sistema de Justiça da OEA. Como é que tem se dado essa integração e qual é a importância disso num cenário em que os crimes são transnacionais, em que, né, a globalização é uma realidade? Como é que você está vendo isso? A realidade de cooperação ela é premente, ou seja, ela é muito urgente, não só no âmbito interno. Quando eu falo cooperação entre as instituições que compõem aqui o nosso plexo de poderes, né, a nossa gama de poderes, seja a nível municipal, estadual e federal dentro do Brasil, e também a necessidade de uma cooperação internacional, de conhecer as boas práticas, o conhecimento que está lá fora e trazê-los para cá. E também nós temos muita coisa boa, nós temos muito conhecimento, muita experiência, muita expertise que a gente precisa compartilhar também com outros países. Afinal de contas, hoje se fala em criminalidade transnacional, né, que ultrapassam as fronteiras dos países. A nível de América Latina, vamos dizer assim, nós temos algumas preocupações urgentes. E eu poderia aqui elencar, que faz até um link com o PL da atividade de risco, vários atentados contra membros dos Ministérios Públicos do Equador, da Colômbia, da Argentina. Então, colegas desempenhando a função foram vítimas de atentado e acabaram perdendo as suas vidas, né? Debelando ali, prejudicando as suas famílias, né? E nós temos discutido também essa questão da segurança, porque o modelo de Ministério Público brasileiro é o único no mundo.
Não existe nenhum Ministério Público igual ao nosso, né, que consiga realizar todas as funções que nós realizamos. Então nós temos levado essa experiência, compartilhado e colhido também boas práticas, boas experiências, numa perspectiva de estender as mãos e de trabalhar de forma coordenada, de forma unida, em prol dos temas e dos problemas, contra os problemas que se apresentam no Brasil, nos países vizinhos, nos países dos outros continentes. Então, a CONAMP tem buscado essa interlocução. Nós já participamos de 3 ocasiões, 3 momentos dos fóruns de boas práticas da OEA, né? O último agora foi em Washington, estivemos lá falando sobre a realidade do movimento associativo, sobre o trabalho da CONAMP, lá na OEA. Tivemos também o congresso da FLF, que foi em Lima, Peru. Hoje a presidência da FLF está a cargo de uma colega do Brasil, a colega Mary Gonçalves, que foi presidente da Associação do Ministério Público do Acre, que representa muito bem o Brasil lá, presidindo a Federação Latino-Americana de Fiscales, né? E também a realidade do IAP, né? O nosso ex-presidente da CONAMP, né? O nosso amigo Manuel Murrieta, representa a CONAMP dentro do IAP, que interliga, né? Congrega os membros do Ministério Público do mundo, desses 172 países. Então, nós vemos com bons olhos essa iniciativa de transnacionalizar esse diálogo para fortalecer o Ministério Público e contribuir também com o fortalecimento do Ministério Público, que é uma instituição importante no Brasil, que é um patrimônio imaterial da sociedade brasileira, e também a realidade de trabalho do Ministério Público nos outros países. Então nós temos que nos fortalecer como um todo nessa visão globalizada de mundo que temos hoje. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, eu agradeço a oportunidade da entrevista e te desejo sucesso na palestra. Nós que agradecemos a oportunidade, acho que esse é um instrumento muito importante de diálogo. Parabenizar pelo trabalho, Heloísa, e dizer que a sociedade ela pode contar com o Ministério Público. Os membros do Ministério Público, os homens e mulheres que integram a nossa instituição, têm esse compromisso renovado todos os dias e precisam cada vez mais, para realçar a relevância da nossa instituição, estar próximo, dialogar com a sociedade. Eu tenho certeza que esse aqui é sobretudo um momento de diálogo e um momento de levar um pouco da realidade, daquilo que enfrentamos, da realidade do Ministério Público, um realçar de compromisso com a nossa sociedade. Então, muito obrigado. Amperge convida, com Heloísa Carpena.